Segunda questão na tela, por favor. Enem 2008, tá certo? 2008. E nessa questãozinha ele vai fazer um contraponto, ó, entre os índios, né, da América do Norte. Professor, já temos uma pergunta. Já temos uma pergunta antes de entrar na segunda questão. Ô, noite abençoada, meus queridos. Vai lá, manda. Diz aí, voz. Acho que é de 6 dias atrás. Mas tá certo, mas já já a gente responde, até porque a aula passada foi sobre o assunto, tá bom? Então, continuando, segunda questão na tela, por favor, lê comigo, vai nessa vibe da gente tentar interpretar e se dar muito bem nessas questões do Enem. Lê comigo, na América Inglesa, no caso, os caras estão falando ali mais onde eram as 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos da América, tá certo? Não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão, dos índios ao cristianismo, apesar de algumas iniciativas nesse sentido. Opa, ele está te dando informação. Está dizendo que lá na América Inglesa você não tem a questão da catequese indígena como você teve aqui na América Espanhola e na América, principalmente na América Portuguesa, com o padre José de Anchieta, por exemplo, que para catequizar os índios, pegou a língua deles, a língua tupi, fez um catecismo em tupi. Você vai encontrar na internet, se você procurar lá, você vai ter o Pai Nosso em tupi. Então ele pegou a língua do indígena para colocar a religião cristã, a religião europeia do branco, em cima da religião do índio, que era uma religião politeísta, como a gente já estudou semana passada, tá certo? Isso, quando você está matando a cultura, matando não só a religião, mas a cultura do índio, isso tem um nome, tá certo? Etnocídio, tá certo? Etnocídio, genocídio quando você mata por guerra, quando você dizima uma população, etnocídio quando você dizima a cultura dessa população, tá certo? Lembra disso que o Enem de vez em quando gosta desses dois termos, tá bom? Então diz assim, brancos e índios confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com o próprio processo de colonização e a mestiçagem teve dimensões significativas. O que ele está dizendo aí? Aqui na América Portuguesa, assim que os caras chegaram, a própria carta de Pero Vaz de Caminha vai dizer o seguinte, em um trecho. Rei, eles aqui não têm Deus, e cabe ao Senhor, rei de Portugal, defensor do cristianismo na Europa, que os dois países mais católicos daquela época eram Portugal e Espanha, os reis espanhóis eram chamados de reis católicos, por exemplo. O Pero Vaz vai dizer, você, rei, como grande defensor do cristianismo, tem o dever de salvar essas almas daqui e trazer o cristianismo para esses povos tão, vamos dizer assim, tão famintos de Deus, né, de Cristo. Então veja, você vai ter aí no processo de colonização já é esse mote de catequizar, de trazer os índios para a religião cristã. Até porque, meus queridos, vou ser sincero com você, na Europa o protestantismo estava crescendo muito. Então vai que os protestantes vieram para cá, como vieram depois, se aliaram a alguns índios e impusesse a questão do protestantismo aqui na América e tornassem os habitantes aqui não cristãos, não do cristianismo, né, do catolicismo, mas sim protestantes, calvinistas, como era na Inglaterra, né, os puritanos, ou na França, que eram chamados de huguenotes, né? A gente vai falar sobre essas questões em uma aula aí posterior, tá bom? Então, continuando, e a questão da mestiçagem, ou seja, quando os barcos vieram para cá, presta atenção, escuta, para quando tu estiver lá no Enem, você simplesmente não errar. A questão da mestiçagem aqui no Brasil, os caras chegavam, não traziam mulheres nos barcos, então a questão de se misturar com as índias, né, ter relações sexuais com ela, foi uma prática muito comum, diferente da América do Norte, porque quando chegam lá os primeiros ingleses, né, os pais peregrinos, né, os Pinglefathers, como eles eram chamados, eles vão lá com suas mulheres, são protestantes, ou seja, nem olha para as índias nesse sentido de conotação sexual, então a mistura americana demora um pouco a acontecer, diferente aqui do Brasil, que é uma coisa quase que imediata, tá certo? Então, continuando,
tanto na América Inglesa quanto na América Portuguesa, opa, aí ele está já fazendo vamos dizer, igualando alguma coisa nas duas Américas, né? Ele diz, tanto na América Inglesa como na Portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Ah, com certeza. Aí a questão América Portuguesa foi mais imediato, porque os caras, depois que saiu o período de pré-colonial, a partir de 1530 e pouco, você já vai ter a tentativa de escravização desse índio brasileiro para a questão da cultura da cana-de-açúcar, para trabalhar na cana-de-açúcar, né? Lá na América Inglesa, no caso dos Estados Unidos, demorou um pouco, né? Porque eles ficaram ali pelas 3 colônias e depois é que você vai ter a marcha para o oeste, que são aqueles filmes que vocês veem, por exemplo, aqueles filmes de carruagens, né? Os caras indo para o oeste, atrás de ouro. Ali foi um massacre muito grande de índios na América do Norte, né? Mas inicialmente demorou um pouco. No Brasil foi mais imediato, tá certo? Continuando. Os índios não tinham defesas contra a doença trazidas pelos brancos. Foram derrotados pelas armas de fogo destes últimos e muitas vezes escravizados. Ora, meus queridos, tem historiadores que falam que as doenças que os homens brancos trouxeram para cá, para a América, os vírus que não existiam aqui, dizimaram tribos indígenas, né, em grande quantidade. Tem alguns que dizem que mataram tanto quanto a questão das guerras, tá certo? Porque varíola, catapora, tá certo? Várias e várias outras, sem falar em doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, né? Você vai ter uma dizimação indígena por causa dessas doenças, principalmente aqui na América do Sul, tá certo? Então vamos ver o que o comando pede da questão. Ele diz assim, olha aí, no processo, vire aí o slide, no processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa. Opa, olha o comando, ele quer saber sobre as populações da América Portuguesa. Qual é a América Portuguesa? Brasil. Ok? Então se liga na pergunta, por favor. A letra A diz assim, vamos lá. Foram submetidas, ou seja, essas populações, a um processo de doutrinação religiosa. O que é doutrinar? É você obrigar a eles a aprenderem o que é seu culturalmente, aí no caso da religião. Ou seja, em outras palavras, impuseram a religião católica para os índios. Isso é verdade. Vamos continuar. O que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Meus queridos, o próprio enunciado diz, né? O próprio enunciado diz, na verdade, essa letra A, ele está repetindo o que o enunciado diz, né? Dizendo que aqui na América Portuguesa houve a doutrinação religiosa, a catequese, os jesuítas, enquanto que na América Inglesa, se você vê no enunciado do texto, ele vai dizer que não houve essa tentativa imediata dessa catequização, tá certo? Se você voltar lá, volta aí para o enunciado, olha só, questão número 2, Enem 2008, o enunciado anterior diz assim, ó, na América Inglesa não houve processo sistemático de catequese. Veja que ele começa o texto dizendo isso. Ele vai dizer que vai ter muito na América Portuguesa, mas na inglesa não vai ter. Vai para as questões, de novo, letra A. Então essa letra A diz assim, a América Portuguesa foi submetida a um processo de doutrinação religiosa, ok, o que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Então, meus queridos, a letra A tem tudo para ser a certa, tá certo? A gente vai analisar as outras, mas a letra A tem tudo para ser a questão certa. Letra B, vá marcando aí a A. Letra B, mantiveram sua cultura tão intacta, não houve, aí, pelo amor de Deus, não houve uma cultura intacta, tá certo? Nem dos indígenas da América Portuguesa, nem dos indígenas da América Inglesa. Eles perderam, né? Eles perderam sua cultura pela imposição da cultura do homem branco. Então, letra B está falsa. Letra C, passaram pelo processo de mestiçagem. América Portuguesa, isso aconteceu, que ocorreu amplamente com os índios da América Inglesa. Opa!
não aconteceu esse processo, eu acabei de falar antes de entrar nas opções, não aconteceu inicialmente esse processo de mestiçagem na América Inglesa. Isso ocorreu na América Portuguesa. E ele está dizendo o contrário na letra C. Letra D, então está falso. Letra D, diferenciaram-se, ou seja, os índios da América Portuguesa, dos indígenas da América Inglesa, por terem suas terras devolvidas. Ei, até hoje, tanto lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, os índios, eles lutam pela sua demarcação de terra, pelas suas reservas indígenas, não são respeitados, porque aí há a questão de pessoas que vão explorar madeira dentro das suas terras, pessoas que vão explorar a garimpagem. Muitas vezes a gente assiste nos jornais essa questão, né, da Amazônia, essa questão da derrubada de árvores, que as pessoas fazem isso dentro das reservas indígenas. Então há uma luta, principalmente dos índios brasileiros, para demarcar suas terras, para que eles tenham alguns direitos em relação a isso. Porque não esqueça, os índios eram donos de todas as terras da América, seja na América do Norte, América Central e América do Sul. Como dizia o meu amigo grande cantor Jorge Benjor, todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o dia 19 de abril. E vou te dizer, nem o dia 19 a gente lembra mais, tá certo? Então, letra D, falsa. E letra E, resistiram os da América Portuguesa, como os índios da América Inglesa. Eles resistiram às doenças trazidas pelos brancos. Ei, não houve resistência, as doenças mataram muitos índios. A resistência física só vai acontecer depois de muito tempo que o corpo, o organismo já se adapta a essa questão de vírus. Quem trabalha na saúde sabe que quando chega um vírus novo, até esse corpo se adaptar a esse vírus ou criar resistência a ele, muitos têm que morrer. Uma forma, sei lá, de seleção natural, tá certo? Então, segunda questão, meus queridos, A de avião, vê se você acertou e vamos em frente, tá certo? Dúvidas, não esqueça, faz a pergunta, me faz a pergunta para eu poder resolver e mandar isso para você.